Jesus. Amém. Obrigada. Graça e paz, irmãos. Podem se sentar. Vamos lá, então. Quero agradecer o convite de estar aqui. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Lucas 10, a partir do versículo 38. Eu quero começar contando uma história. Mas, assim, eu vou ler o texto e aí eu conto a história. Vai ficar melhor para a gente entender. Lucas 10, a partir do versículo 38, diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés de Jesus, aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, antes inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu escolhi essa história aqui para a gente começar a falar sobre identidade, por quê? Porque talvez, se eu te perguntar hoje, quem é você, como é que você responderia? A gente tem uma faixa etária aqui bem abrangente, né? A gente tem adolescente, a gente tem jovem, a gente tem adulto, a gente tem adultos mais maduros, né? No geral, a gente tem... Gostaram, né? Fui muito delicada, não? Pois bem, a gente tem uma faixa etária bastante abrangente. A pergunta agora é, se eu perguntar para você, quem é você? Como é que você responde? Porque essa é a pergunta do nosso tempo. Se os nossos adolescentes forem bem na escola e entrarem hoje na Universidade Federal, dependendo do curso, logo de cara, eles vão ter que se apresentar, e pasmem vocês, usando qual critério? Nome e orientação sexual. Qualquer outra definição, a parte disso, não faz o menor sentido. Então, esses meninos, daqui a uns anos, se entrarem aqui na universidade, provavelmente vão ter que se apresentar já dizendo qual é a sua orientação sexual. Ano passado, quando eu fui tomar posse ali de um conselho que a Missão Avalanche faz parte, quando me entregaram a ficha para preencher com os meus dados, uma das perguntas ali era sobre a minha orientação sexual. Eu pergunto isso, quem é você, por quê? Porque qual o sentido que existe da gente parar num sábado quente desse, numa cidade litorânea, para falar sobre identidade sem a gente sair daqui, sabendo para que a gente gastou esse sábado hoje aqui. Então, tem que ter um propósito. E eu quero, então, já trazer esse desafio para você. Se tem uma pergunta que o mundo inteiro está reivindicando para si o direito de responder, é essa: quem é você? E o mundo está colocando um dedo na nossa cara, dizendo o seguinte: você responde segundo os nossos critérios. E aqui a gente vê um relato em que existem duas mulheres que, se a gente perguntasse para elas, quem são vocês? Como é que elas responderiam? Então, provavelmente, Marta diria que ela é uma mulher muito ocupada. Eu faço muitas coisas. Se a gente perguntasse para Maria, quem é você? O que será que Maria usaria para responder? O que eu quero dizer é que, diante de Jesus, a gente denuncia, de fato, o tamanho dele na nossa vida. Diante da vida, a gente acaba denunciando o tamanho de Jesus para nós. Então, a gente está vendo aqui que, se a gente perguntasse para cada uma delas, quem é Marta e quem é Maria? Quem é você, Marta? Quem é você, Maria? Elas usariam alguns critérios para responder quem elas são.
Aí eu te pergunto, será que só elas adotam alguns critérios para responder quem são, ou cada um de nós adota? Então, teve um episódio que aconteceu uma vez lá na nossa escola de sexualidade, lá na Missão Avalanche, que diz respeito a essas duas figuras aqui. Marta e Maria. E aí o que acontece? Marta e Maria, extremamente ocupadas, aliás, Marta muito ocupada, elas recebem, então, a visita de Jesus. E um dia eu fiz uma atividade ali durante a escola de sexualidade, li esse texto aqui para os alunos, li umas 3 vezes e pedi para os alunos o seguinte: se vocês estivessem nessa história, com quem vocês se identificariam? E aí alguns alunos, os alunos todos se identificaram. Bom, a gente tem quantos personagens aqui nessa história? Me ajuda. 1, Marta. 2, Maria. 3, Jesus. Nesse dia, quando eu pedi para os alunos se identificarem com algum personagem, surgiu um quarto. Quem será? Consegue imaginar? A história, então, fala de Marta, Maria e Jesus, certo? Naquele dia, surgiu uma pessoa que falou: eu não me identifico com nenhum desses 3, eu me identifico com... Quem será? Consegue imaginar? Consegue? Essa aluna, uma mulher de quase 40 anos, crente há não sei quanto tempo, ativa na sua igreja, chegou para nós e disse o seguinte: eu sou, nessa história, a cinza do fogão de Marta. Tem a cinza do fogão de Marta? Na cabeça dela, tem. Porque a Bíblia fala que Jesus chegou, Marta correu para a cozinha para preparar comida. De todos os personagens, se a gente perguntasse para aquela aluna: quem é você nessa história, querida? Ela disse o quê? Eu sou a cinza do fogão de Marta. O que ela está querendo dizer sobre a identidade dela, gente? Quando você ouve isso, o que você imagina que essa mulher está dizendo para a gente? Que ela é o quê? Quanto que ela vale? Nada. Você reparou que cinza, o que sobrou do uso? Então, se perguntasse para ela: quem é você? Eu sou o que sobrou do uso. Eu passei por muitas mãos. Então, quando a gente conhece um pouquinho agora a história dela, a gente já sabe que ela está dizendo que a identidade dela é resultado dos abusos que ela sofreu. Compreende? Então, se a gente perguntar para ela o seguinte, vamos puxar um pouquinho essa história. Então, minha querida, quem define a sua identidade? Se você é cinza do fogão de Marta, ou seja, se você é resultado do que fizeram com você, quem define a sua identidade? Me ajuda a matar essa charada. Então, quem define a identidade dessa mulher? Os abusadores que circularam na vida dela desde a infância. Então, isso é um problema, porque significa o seguinte, que uma mulher crente, uma mulher nascida de novo, uma mulher atuante na sua igreja, uma mulher, irmã nossa, acredita que, no final das contas, quem define a identidade dela foi aquele monte de homem que fez mau uso do corpo dela. Então, se você perguntasse para ela: quem é você, minha querida? Eu sou resultado do que esses homens fizeram. E aí vem o desafio, por quê? Ah, não, mas agora ela é crente, ela tem que anular isso. Tem como você anular uma série de abusos que você tenha sofrido? Tem como você sair de uma série de abusos, entrar no chuveiro, tomar um banho e achar que aquilo que você vivenciou vai pelo ralo? Não tem como. Tem como você dormir, acordar e falar assim: não, foi um pesadelo. Não, não foi. Não tem como. Então, aquilo aconteceu. Mas a pergunta é: qual o tamanho, qual a força que a gente vai dar para esse monte de episódio trágico para definir quem a gente é? Aí eu te pergunto: quem aqui de nós está livre de se confundir na definição da nossa identidade, num mundo que jaz no maligno? Então, eu quero que você veja que quando a gente não sabe qual a fonte que a gente usa para definir a nossa identidade, a gente vai ficar na mão de coisas criadas. E elas vão dar de dedo na nossa cara, dizendo: isso aqui é o que você é, baseado naquilo que você vivenciou. Só que existe uma outra via.
Então, por exemplo, quando eu penso sobre o assunto da identidade, especialmente falando no campo da sexualidade, aí a gente define, então, sexualidade como a expressão da nossa identidade. Então, eu expresso quem eu sou, eu expresso o que eu penso, eu expresso o que eu sinto, eu expresso o que eu desejo, eu expresso aquilo que eu acredito através da dimensão material que eu tenho, através da dimensão imaterial que eu tenho. Então, a gente expressa tudo o que a gente é, usando essa estrutura aqui que a gente tem. Então, diferente do que muitos acreditam por aí, forma e conteúdo, desde o princípio, são pontos importantes para Deus. Não é à toa que você pega a descrição de Gênesis 1, onde a gente vê que a terra tem dois problemas. Ela não tem forma e ela está o quê? Vazia. Pois Deus pega os primeiros dias, então, e vai tratar esses problemas. Ele direciona a atenção para resolver o problema da forma, e ele destina a atenção para resolver o problema da falta de conteúdo. Então, todas as vezes que você observar gente querendo dizer que a identidade está desacoplada da forma, isso não é o que está escrito. Todas as vezes que você vê gente dizendo, na prática, o seu corpo não diz nada sobre quem você é, isso é mentira. Por quê? O corpo construído por Deus já apresenta um monte de princípio que Deus quer que a gente use para definir quem a gente é. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa definir qual é a fonte que a gente utiliza para responder a pergunta quem a gente é. Quando o assunto é identidade na sexualidade, a gente está falando do quê? Como é que eu encaro quem eu sou a partir daquilo que está escrito, sabendo que o que eu sou, eu expresso na minha sexualidade. A sexualidade é a expressão da minha identidade. Resultado, quem vai expressar a sua identidade aqui? Todo mundo que respira. Respirou, você tem uma identidade. E como é que você vai expressar? Pela forma que você vive, que é a sua sexualidade. Então, falar de sexualidade não é só do que acontece eroticamente, do que você faz na cama com alguém. Não, isso é um aspecto da sexualidade. Por isso que falar de sexualidade não é falar só para quem faz sexo. É para todo mundo que está vivo. Por quê? Porque ele vai expressar tudo o que ele é a partir dessa estrutura que ele tem. E a gente já sabe, pelo que está escrito desde Gênesis 1, que forma e conteúdo são importantes para Deus. Mas eu quero te desafiar o seguinte, se essa mulher estiver certa de que, a respeito do seguinte, o ambiente define quem eu sou, quem aqui pode ter esperança? Ninguém. Se a gente fizesse um levantamento aqui, quem já passou por alguma tragédia na vida, acho que não deve sobrar nenhum. É ou não é? Então, a única forma, será que é a gente descobrir quem a gente é, baseado no que aconteceu com a gente? Aí a gente fica na mão das pessoas que participaram da construção da nossa identidade. Certo? Agora, você fala assim, não, existe uma outra possibilidade. Isso aí eu vi quando eu tive Miguel, por exemplo. Eu lembro ele bebezinho ainda, recém-nascido, quer dizer, de um tempinho já assim, já mais espertinho. Um dia eu coloquei ele na frente do espelho lá do banheiro, lá de casa. Estava no meu colo, coloquei ele ali na frente do espelho, e quando ele viu o reflexo, ele sorriu, aquele sorrisão banguela, né? Sorriu. E eu achei interessante, porque ele sorriu olhando para a única pessoa que ele conhecia. Quem? A mãe. Ele sorriu quando ele me viu no reflexo. Que ele olhou e falou assim, olha, a fábrica de leite. Né? Um amor assim bastante, né, incondicional, né? Só que não. Então, quando ele viu a mãe, quer dizer, leite, ele sorriu, como quem ama. Mas ele não sorriu para a criança que ele viu. Porque, muito provavelmente, naquele momento, por ele ainda ser muito novo, ele não sabia que aquele ser ali era ele. Por que eu estou trazendo essa experiência? Porque existe uma outra forma da gente responder essa pergunta, quem a gente é. Então, veja bem, a aluna que eu trouxe aqui,
usando a partir da história de Marta e Maria, ela olhou para quem para definir quem ela é? O outro. Então, os agressores definem quem eu sou. Certo? Faz sentido? Deu para entender isso? Agora, o que eu estou trazendo aqui é uma outra possibilidade. De eu olhar para o espelho e definir quem eu sou. Então, vai ter muita gente, por exemplo, como a gente já teve aqui no Brasil, o caso. Isso uma amiga minha, psiquiatra, mandou para mim quando ela estava no Congresso, no Congresso de Psiquiatria aqui no Brasil, alguns anos atrás. Anos, não é nem tão recente assim. Ela levou o relato que trouxeram, o estudo de caso, tratado como sucesso, trazendo, então, a experiência, aliás, não é nenhuma experiência, trazendo já o registro de uma criança de 4 anos que já se apresentava pelo nome social. Então, significa o seguinte, que essa criança, com 4 anos de vida, ela foi capaz de explicar para todo mundo que ela é alguém diferente do que aquilo que o corpo biológico dela aponta. Então, o que a gente está dizendo aqui? Que existe uma forma de você responder quem você é hoje, não só baseado no que os outros dizem sobre mim. Mas existe hoje um movimento muito forte que diz o seguinte: você define quem você é. Compreende? Isso, tocar nesse assunto é tocar no ídolo do nosso tempo. Porque por trás dessa força toda de um ser humano de 4 anos olhar para si e dizer o seguinte: eu é que sei os pensamentos que tenho a meu respeito. Digo eu, não o Senhor. Está apontando para o Deus deste tempo. E é um grande eu sou, não é nem o grande sou eu das Escrituras, mas o grande ego humano que acha que pode definir identidade. Então, eu quero que você entenda o seguinte: muitos de nós, de repente, podem ouvir isso e achar um absurdo. Mas, provavelmente, todos nós, de alguma forma, em alguma escala, somos contaminados por essas visões. Tanto é que a gente toda hora entra em contato com esses efeitos nocivos de influências, acho que apóstatas, no que diz respeito à definição de identidade. Na prática, quero dizer o seguinte: eu lembro de um dia que eu estava aconselhando um rapaz, aliás, estava conversando com esse rapaz que eu já havia aconselhado. E essa conversa com esse cara mexeu muito comigo. E ele trouxe o seguinte relato para mim: André, eu estou a fim de voltar a ter as experiências sexuais que eu tinha antes. Estou a fim de me permitir me lançar tudo isso. Eu falei: é mesmo? Por quê? Ele falou assim: olha só, eu sei que eu sou filho amado de Deus. Então pega isso. Eu sei que eu sou filho amado de Deus. Mas é o seguinte, eu preciso de pele e a cruz não abraça. Agora eu te devolvo isso. O que você diria para esse rapaz? Então, olha o que ele está dizendo. Eu sei que eu sou filho amado de Deus. Podia ter terminado aí, né? Mas não, ele continua a frase. E agora ele dá uma explicação para justificar ele voltar para Sodoma e Gomorra, para voltar para o Egito. Ele está dizendo o seguinte: eu preciso de pele, e a cruz não abraça. O que ele está querendo dizer, então, nas entrelinhas? Quem de fato eu sou? Aí eu te pergunto, esse cara entendeu de fato como é que a Bíblia aponta identidade? O que você acha? Tem alguma coisa que está contaminada aí, não tem? Pois bem, eu acho que existem vários textos que ajudam a gente a entender a dinâmica da identidade. Tem um que eu gosto muito, que eu quero dividir com você, que está lá em Êxodo 3. Então, veja bem, até agora o que a gente viu? A gente viu que
hoje, no nosso tempo, a gente pode utilizar tranquilamente, você vai identificar isso, pelo menos duas possibilidades de definir, de responder a pergunta, quem é você? A primeira que eu trouxe é a possibilidade de eu olhar para você e te perguntar, quem você vê? Como é que você me trata? Define quem eu sou. Que é o caso daquela história daquela mulher. Ok? Os abusadores acabaram definindo quem ela é. Ela adotou o jeito que ela era tratada por esses homens e utilizou isso como uma definição para a sua identidade. Está claro até aqui, gente? Sim ou não? Sim? Bom, você pegar aquele livro lá do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, ele vai chamar isso de autorreferência. Então, eu olho para o outro e o outro me define. Essa é uma possibilidade. Não recomendo, porque não é bíblica. Mas existe uma segunda, que é essa que eu estou usando a respeito dessa criança, que com 4 anos de idade, né, fez um tratado teológico em que ela definiu o seguinte, eu é que sei quem eu sou. Então, essa criança agora fala assim, eu não quero ser chamada assim o assado, porque eu sou baseado nas percepções que ela tem sobre ela. Então, também nesse livro, você vai ver que essa é uma possibilidade de você definir quem você é, e você usa o ego como referência. Então, ao invés da autorreferência, agora é a ego-referência. Mas, o que é curioso, para nossa esperança, existe uma terceira possibilidade. E a terceira possibilidade, eu acho que está muito bem explicada aqui nesse texto que a gente vai ler. Que está aqui em Êxodo 3, a partir do versículo 1, que diz o seguinte, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Bom, então aqui a gente está vendo o quê? Um cara comum, tinha tido uma história lá atrás, que a gente já sabe toda, mas ele está aqui agora tocando o rebanho do seu sogro. E está ali, né, enfim, trabalhando num lugar super legal, chamado deserto. Nossa, divertidíssimo, né? Então está tocando, é um cidadão comum, que está trabalhando. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Curiosíssimo. Ele viu um fenômeno atípico. Deserto, pegar fogo, a gente sabe que até aí nada de novo. Porém, o que aconteceu aqui? A moitinha pegou fogo e não queimou. Moisés ficou intrigado, chegou perto para ver. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, quem é você? O que está escrito na sua Bíblia? Moisés, Moisés. É interessante porque Moisés não precisou apresentar CNH, nem passaporte, nem RG. Deus já sabia, pelo nome. E aí Moisés responde, eis-me aqui. E Deus continuou. Eu acho isso aqui curioso, porque se Deus chama alguém pelo nome, Moisés, Moisés, o que você está imaginando? Que Deus está querendo o quê? Uma conversa, Deus está querendo um relacionamento, Deus está chamando para perto. E Moisés entendeu, eis-me aqui. Pô, Deus está usando altos efeitos especiais para chamar a atenção do cara, concorda? Né? Altos efeitos. E aí Moisés mordeu a isca e Deus está puxando. Então Deus está puxando e Deus ainda dá agora o quê? Mais um encorajamento para Moisés. Chama pelo nome, tipo assim, é comigo mesmo. Então Moisés está vindo e Deus está puxando, Deus está puxando. O que você imagina agora? Deus continuou. Eu imagino que essa hora, tipo assim, tamo junto, brother. Mas não. O que você fica de cara é que depois o que Deus fala? Não te chegues para cá. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Você fala assim, nossa, mas eu não estou entendendo, porque parece que Deus estava querendo tanto o cara para perto. Agora Deus chega e dá uma carteirada nele. Não é não? Tipo assim, baixa a bola. É interessante, porque a gente começa a ver aqui, eu acho que tem muitas coisas que a gente, obviamente, pode, acho que concluir a respeito disso, mas me chama a atenção o seguinte, Deus sabe quem Moisés é. Mas a pergunta é, Moisés sabe quem Deus é?
Tanto é que quando Deus se apresenta sendo Deus de quem? Do pai, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas não se apresenta sendo Deus de quem? Do próprio Moisés. Mas é interessante, porque Moisés, diante desse relato sobre a fidelidade de Deus, com a aliança com esse seu povo, Moisés esconde o rosto, porque temeu olhar para Deus. Isso aqui falta na nossa geração. Então, a nossa geração, ela empinou o nariz e disse o seguinte: eu é que sei. Deus. Compreende? Então, alguns anos atrás, quando eu estava palestrando sobre sexualidade, num lugar aqui no Brasil, uma moça no final da palestra me chamou e falou assim: eu queria tirar uma dúvida com você. Eu falei: pois não. Eu já entendi que a imoralidade sexual dá muito problema. Eu já entendi, pelo que você falou aí, que afeta a minha comunhão com Deus, que afeta, sabe, o meu testemunho, que afeta a minha própria vida. Tá, mas eu entendi. Mas é o seguinte, mas é só isso? O que mais? Então, o que ela estava querendo dizer? Ela estava querendo dizer o seguinte: eu preciso de mais argumento para poder realmente me convencer que eu ter uma vida de promiscuidade, de imoralidade, não é para mim. Só que é curioso, porque o primeiro ponto que ela entendeu que seria um prejuízo, seria exatamente a vida dela com Deus. E ela achava que isso era insuficiente. Então, o que ela está querendo dizer? Eu sei que Deus está sendo desonrado, mas eu sei que Deus não está se agradando. E por quê? Porque está faltando esse temor aqui. Esse temor de esconder o rosto, porque entendeu que há uma distinção básica entre ser criatura e ser o Criador. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, sabe o que é, irmãos? Só tem uma pessoa que tem condição de tocar no assunto de identidade. É o Senhor, Criador de toda a identidade. Mais ninguém. Isso é solo sagrado. E o que o mundo está fazendo? Está dizendo o seguinte: isso é assunto nosso. E nós estamos entregando o bastão para a humanidade, porque ela sim é que tem condição de responder quem ela é. Afinal de contas, você pode ser quem você quiser, mas não é o que está escrito. Então, eu quero te encorajar, no mínimo, sair daqui hoje, entendendo o seguinte: assunto referente à identidade tem que ser respondido nos termos de Deus. Mas continua. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Deixa eu virar a página, com uma Bíblia comentada como essa aqui, vou te dizer, tá? E para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Então, agora é Deus falando com Moisés, que acabou de esconder o rosto. Ok? E agora vem isso. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deixou alguma dúvida do que é para Moisés fazer? Não, era ligar o Waze aqui e partir, concorda? É ou não é? Está claríssimo. Será que Moisés saberia dizer quem é Faraó? Se tem alguém que saberia, era ele. Será que ele sabe o endereço do Egito? Se tem alguém que conhece, é justamente quem? Ele. Afinal de contas, o menino cresceu lá. Certo? Então, ele deve lembrar com força. Deve ter dado um calafrio, imagino, ou quando ouviu o Egito e Faraó voltar lá, o povo sofrendo, deve ter dado, mas, afinal de contas, Deus chegando, dando as credenciais dele. Eu sou o Deus dos seus antepassados, né? Mas é interessante, porque está super clara a missão. É ligar o Waze e ir. Então, disse Moisés a Deus: você está achando que a pergunta da conferência é para o nosso tempo só? Olha o que Moisés pergunta: quem?
sou eu. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Em outras palavras, o que a gente está vendo? Que esse dilema entre olhar para a vida, os desafios dela, e como que a gente se encaixa nesses desafios, não é típico do nosso tempo. O que é típico do nosso tempo é eleger quais são as fontes que vão apontar a direção. Mas a gente já está vendo que Moisés, diante disso, já entrou numa crise. Quem sou eu para dar conta disso? Mas o mais interessante, então o primeiro ponto que eu coloquei, assunto de identidade, quem tem que responder? Deus. Mas o segundo ponto, Moisés está em crise, quando ele olha os desafios do seu tempo e olha para ele em relação a esses desafios. Agora, o que a gente pode aprender com Moisés aqui? A crise dele sobre quem ele apresentou para quem? Para Deus. Qual que é um problema que a gente tem hoje? A crise que eu tenho de identidade eu entrego para o terapeuta. E você me diz quem eu sou, Freud. A crise de identidade agora eu entrego para a pornografia. E você sacia quem eu sou no meu vazio. A crise de identidade que eu tenho agora eu entrego para os relacionamentos. E você, parceiro, parceira, parceiros, definem quem eu sou. A crise que eu tenho agora eu entrego para mim. E eu defino quem eu sou. Mas não, o que a gente está vendo? Aprendamos com Moisés. Moisés pegou a crise dele e apresentou para quem? Para Deus. Então, a segunda lição que a gente pode aprender com Moisés, e aí, a gente chega nisso aqui. Versículo 13. A pergunta, então, no versículo 12 é muito simples. Aliás, a pergunta está no versículo 11. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E aí Deus responde, eu serei contigo. Bonito, né? Mas você queria estar no lugar de Moisés? Recebendo uma respostinha dessa? Em que a sua vida está para mudar. E quando você pede para Deus, quem sou eu? Deus, diz aí os meus atributos. Olha para mim e diz quem eu sou. Não é isso que Moisés está pedindo? Quais são as minhas credenciais para eu dar conta do recado? O que você vê, Deus, para justificar que eu tenho essa competência tamanha para tão grande obra? Aí Deus responde. Você sabe quem é você? Aí Deus responde, eu estarei contigo. Bom, eu acho que aqui tem um terceiro ponto que a gente aprende. Que toda identidade está relacionada a uma pessoa. E essa pessoa é o próprio Deus. Então, o que a gente entende? Não tem como eu olhar para você e te perguntar quem você vê. Isso vai definir parte de quem eu sou. Não tem como eu olhar para o espelho e falar, André, quem você vê? Por isso vai definir parte de quem eu sou. Mas o que a gente está vendo? Que só tem um jeito da gente, de fato, ter uma fonte segura para definir quem a gente é. É perguntar quem Deus vê. E Deus está dizendo o seguinte, sabe quem você é? Você é o resultado da nossa relação. Não tem como você definir quem você é a parte de você. Por isso que, aí eu fecho aqui, vou fazer um parêntese aqui, gente. Por isso que todas as vezes que a gente pegar o assunto da sexualidade e colocar um endereço da cintura para baixo, nós vamos entrar num problema grave. Então, se você veio para essa conferência, talvez querendo saber sobre sexualidade, entendendo o seguinte, lá vão me dizer como é que eu resolvo o problema da cintura para baixo, porque eu quero proteger os meus filhos, eu quero proteger os meus netos, eu quero me proteger, deixa eu te falar, se você olha para o ser humano a partir da cintura para baixo, você picotou Deus. Só que não tem como picotar Deus. Significa que a nossa visão está fragmentada, não tem jeito.
Então, eu só posso olhar para o ser humano a partir dos termos que Deus estabelece. E o que Deus estabeleceu? Deus estabeleceu, sim, nós temos cintura para baixo, nós temos cintura para cima. Mas tudo isso só funciona a partir de uma dimensão que o reverendo André trouxe aqui para a gente, que é a dimensão do coração. Então, quando ele falou que o ser humano é, por excelência, um adorador, significa que o ser humano, ele é aquele ser que, na hora que ele é criado e ele respira, ele já está denunciando quem ele adora. E ele expressa quem ele adora através do jeito que ele vive, através do jeito que ele pensa, através do jeito que ele lida com as emoções, através do jeito que ele lida com o desejo, através do jeito que ele se veste, que ele come, que ele vota, que ele compra, que ele dorme, que ele fala, que ele faz sexo ou que ele não faz. Então, o ser humano é aquele ser que está anunciando quem ele adora. E se eu olho para o ser humano só a partir daqui para baixo, eu coloco uma atenção hiperfocada da cintura para baixo e eu acho que só isso é capaz de definir quem um ser humano é. Resultado, na prática, sabe o que acontece? Você vai ver um tanto de gente querendo dizer o seguinte: eu sou resultado daquilo que eu sinto e desejo. Isso é muito pobre, gente, para definir quem a gente é. E aí, se eu coloco a identidade estritamente relacionada a isso, qual vai ser o objetivo da minha vida? Vai ser mudar o sentimento e o desejo. Você está entendendo a gravidade disso? Aí você vai ver que vai ter um tanto de gente que vai o quê? Procurar a igreja para dizer o seguinte: resolve o meu problema sexual. Muda o meu desejo sexual. Muda o meu interesse sexual. E vai ter uma meta na vida: mudar a sexualidade. Quando, na verdade, Deus está atrás do quê? Aqui está a missão da nossa existência. Deus só queria tirar o povo do Egito? O objetivo, então, era tirar o povo do Egito? Era isso que Deus queria? Mudar o povo de endereço? Qual que era o objetivo de Deus? Tirar o povo do Egito para quê? Para que esse povo o adorasse no deserto. Então, no final das contas, Deus está atrás do quê? É de gente que mudou de endereço ou de gente que mudou de adoração? Então, não se conformar com as coisas desse mundo significa o seguinte: eu sei que o mundo está querendo dizer que eu sou resultado daquilo que eu sinto sobre mim. Eu sei que o mundo está querendo dizer que eu sou resultado daquilo que eles veem em mim. Ok, direito das pessoas acreditarem dessa forma. Só que nós, como sendo povo de Deus, também temos direitos. E temos o direito de perguntar para o Deus que a gente adora, que escreveu a palavra dele para nos dar direção, e olhar para essa palavra e dizer o seguinte: Deus, quem o Senhor quer que eu acredite que eu sou? E aí a gente começa a entender o seguinte, que a gente só vai conseguir responder quem a gente é se a gente conhecer quem Deus é. Resultado, na prática, você sabe o que a gente observa quando a gente vai lidar no aconselhamento a pessoas que têm vivido uma prática constante de pecados sexuais? Que os pecados sexuais nada mais são do que resultado de crises que as pessoas têm, não a respeito de atributos a seu próprio respeito, mas crises que as pessoas têm em cima de atributos a respeito de Deus. Se eu não sei que Deus é bom, ou se sei e não confio que seja bom, como é que isso repercute na minha vida? Se Deus não é bom, e Ele me fez como Ele, então eu sou mal. Eu sou um erro. Se eu sou um erro, agora como eu me sinto? Triste, frustrado. Quando eu estou triste e frustrado, agora o que eu posso fazer para aliviar isso?
de repente entro num site pornô, porque ali eu sou uma outra pessoa. Compreende? Então, eu quero que você entenda o seguinte, se você acha que o problema dessa pessoa é a pornografia, você está vendo o seguinte, que isso só é resultado de um problema muito maior. Então, o problema dela está da cintura para baixo? Da cintura para baixo, você está vendo uma denúncia. Mas, na verdade, o que ela faz da cintura para baixo só é resultado de um problema muito maior que está onde? Da cintura para cima. Onde? No coração dela, de que quando ela olha para Deus, ela não confia no que Deus diz sobre ele. Se ela não confia no que Deus diz sobre ele, ela vai confiar no que Deus diz sobre ela? Não vai. Logo, ela vai sair pelo mundo definindo a si própria por uma dessas duas formas, quando não as duas. Ou eu sou um erro baseado no que eu sinto, ou eu sou um erro baseado no que os outros veem. Então você observa que é um caminho sem volta. É desesperador a gente definir identidade sem Deus, gente. Estou aqui para te lembrar isso. E só tem um povo na terra que conhece essa terceira via. Olha para o lado. Por isso que a gente é o povo mais feliz da terra. E a gente pode ter esperança. Porque a gente sabe que existe uma fonte mais segura. A única que, inclusive, é verdadeira o suficiente para definir quem a gente é. A minha alegria é saber que, por exemplo, tem gente de 12, 13, 14 anos que já pode aprender isso. Então, quando a gente vê a definição de identidade a partir daquilo que a Escritura diz, e quando a gente se reúne aqui, cultua esse Deus, é o momento que a gente tem para se lembrar disso, porque é isso que vai nos dar esperança. Para quando a gente for aí para fora, na hora que a gente usar a internet, na hora que a gente for trabalhar, na hora que a gente for se relacionar com as pessoas, na hora que a gente for, enfim, viver a nossa vida do dia a dia, a gente vai conseguir ser uma resistência a esses sermões equivocados que estão sendo pregados pelos seus atores, pelos seus, enfim, representantes. E o único povo que consegue ter esse tipo de entendimento é o povo de Deus. Então, eu quero que você veja o seguinte, perguntar para a gente quem a gente é, perguntar para a gente quem é o outro, eu acho que a gente tem que ter a atitude de Moisés. Tenha temor quando você tocar num assunto como esse. Porque, infelizmente, cada vez mais a gente observa cristãos ainda com visão contaminada a respeito da definição de identidade. Termino a minha fala trazendo um exemplo. O indivíduo chega para você e fala assim, como aconteceu comigo já. André, eu queria que você aconselhasse a minha filha. Ela tem 13, 14 anos, não lembro, 15, não lembro, uma adolescente. E eu descobri que ela está apaixonada pela amiga dela. Eu queria que você aconselhasse essa menina. Essa menina cresceu na igreja, essa menina é linda, essa menina é excelente aluna, essa menina nunca me deu trabalho. Eu lutei a minha vida inteira para colocar essa menina ali no caminho de Deus. E sempre envolvida com a igreja, sempre envolvida, cresceu na igreja, envolvida com as crianças, depois com os adolescentes. E essa menina agora, descobri, quando eu peguei o celular dela, por acaso, que ela está apaixonada pela melhor amiga. Você precisa aconselhar essa menina. Eu falei, bom, ela quer conversar comigo? Ela quer. Eu falei, bom, se ela quiser, você dá o meu WhatsApp. E aí ela entra em contato e a gente conversa. Porque imagina você conversar com um adolescente que não quer conversar com você. Ninguém merece, não é verdade? E aí a menina entrou em contato comigo e eu falei, vem cá, você quer conversar comigo ou você está sendo obrigada? Ela falou assim, eu quero porque eu estou para explodir. Eu falei, beleza, então vamos bater um papo. Entendendo que eu não estou aqui para mandar recado nem uma para outra. Né? Nem para a mãe, nem da mãe para a filha, e assim vai. Mas vamos bater um papo, porque eu imagino que você esteja angustiada. Fechou? Fechou. A menina foi lá, a gente começou a trocar ideia. Então, veja bem, na cabeça da mãe, essa filha tem um problema. Qual é? Está afim de uma menina. Certo? Comecei a trocar ideia com a menina.
E comecei a trocar ideia com a menina, e a menina, de fato, está apaixonada por uma menina. Está apaixonada por uma menina. Essa menina é excelente aluna. Essa menina ama a mãe. Essa menina... enfim, essa menina cresceu na igreja, essa menina sabe de Bíblia, ela sabe de como funciona a igreja, ela é envolvida com as atividades da igreja. É uma menina crente, uma menina evangélica, cresceu na igreja evangélica. Resultado, conversa vai, conversa vem. Eu pergunto para ela como foi a conversão dela. Como foi a experiência dela de nascer de novo. O que você acha que ela respondeu? Ela nasceu na igreja. Ela é evangélica de carteirinha. Ela é filha de uma mãe mega crente. Mas ela mesma nunca nasceu de novo. Interessante, por quê? Se essa menina não tivesse apaixonada por uma menina, nós provavelmente descobriríamos isso. Não porque ela poderia estar apaixonada por um menino na igreja, que quando a mãe soubesse, fosse, de repente, um menino legal, provavelmente teria o aval de todo mundo para que namorassem, crescessem, não é verdade? E aquilo lá desse em casamento, casado na igreja, com a bênção do pastor, e aí eles seriam o quê? Ímpios para sempre. Olha que bênção. Ímpios evangélicos, olha que sucesso. Não é verdade? Só que porque ela se apaixonou por uma menina, a gente pôde descobrir o seguinte: quem essa menina adora? E aí, na cabeça da mãe, qual era o problema da filha? Gostar de menina. Mas e na cabeça de Deus? Qual era o problema dessa menina? Quem ela adora. Então, eu quero que você veja que se a gente olha para o ser humano a partir de como o ser humano quer viver da cintura para baixo, isso é muito pouco. Isso aqui só denuncia um problema maior. E qual que é o grande objetivo? E é isso que eu quero fechar. Se a gente quiser, de fato, tocar no assunto da identidade, a gente tem que descobrir quem as pessoas adoram. Amém? Termino aqui e a gente acho que pode orar a respeito. Pode ser? Eu queria, então, que você colocasse essa pergunta aqui diante de Deus. Quem é você? Queria que você colocasse a sua resposta diante de Deus. E pedisse para Deus, em oração agora, passar a sua resposta no filtro dele. Para ver o que sobra disso. Se, de fato, a definição a seu respeito vem de Deus, ou vem, de repente, de Deus, de você e do outro. Se vem do outro, se vem só de você. Essa é a pergunta que nós vamos ter que fazer sempre diante de Deus. Porque a gente pode, hoje está bem e amanhã não está tão bem assim, biblicamente falando. Mas eu quero então que esse seja o objetivo da nossa oração nesse momento. Senhor, nós queremos nos humilhar diante do Senhor e te pedir perdão por todas as vezes que a gente acha que tem condição de responder quem a gente é, pautado nos nossos termos e não nos seus. Hoje a gente pode estar definindo bem a nossa identidade, mas se a gente tiver um amanhã, talvez a gente não esteja, mas hoje a gente quer pedir ao Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a responder a pergunta mais importante sobre nós, que é quem a gente é, nos seus termos. A gente viu que a gente pode olhar para a nossa história de vida e ela apontar quem a gente é. A gente viu que a gente pode olhar para o nosso umbigo e achar que ele é suficiente para definir quem a gente é. Mas a gente também viu nas Escrituras que quem sabe quem a gente é, de fato é o Senhor. E que a nossa definição sobre quem a gente é não está desacoplada de quem o Senhor é. Mas às vezes a gente duvida disso. Então eu quero pedir, no nome de Jesus, por mim e pelos meus irmãos, para que o Senhor nos dê a fé para acreditar que o Senhor é a fonte, de fato, verdadeira, para definir quem nós somos, e que a gente pode descansar nisso. A gente pode ter passado por muitos episódios na vida, a gente pode ter várias sensações que sugerem quem a gente é, mas nada disso chega à altura daquilo que o Senhor pensa sobre nós. Então, ajuda a gente a ter fé para descansar
que o Senhor tem competência para definir a nossa identidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente.